Olá! Começando agora o episódio 5 do podcast Avance a Sua Liderança. Eu sou Tassiana Rodrigues, consultora, treinadora de líderes, especialista em gestão de pessoas, e esse espaço foi criado para que empreendedores, líderes e profissionais de RH possam trocar ideias de uma forma descontraída, trazer conteúdos do que está dando certo no mercado roraimense em termos de gestão, de negócio, de vida no trabalho. Então, você que é empreendedor, fique ligado nos nossos episódios que tem dicas e conteúdos excelentes para você avançar nos seus resultados. E a gente sabe que uma das coisas mais importantes hoje no contexto da liderança é nós termos o olhar humano, o olhar relacionado a pessoas, porque afinal de contas são elas que fazem a diferença nas nossas empresas. E hoje eu tenho uma convidada super especial. Nós vamos falar sobre qualidade de vida no trabalho. Então hoje eu trago aqui a minha convidada Caroline Queiroz, Carol Queiroz, fisioterapeuta pélvica, que vai falar sobre como a saúde íntima influencia na nossa produtividade. Seja muito bem-vinda, Carol, ao podcast Avance a Sua Liderança. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo isso, mas muito obrigada, Tassi, pelo convite. Sou sua fã, admiradora do seu trabalho, aprendo muito com você e para mim é uma honra estar nesse podcast, contribuindo um pouquinho com um olhar tão diferenciado, né? Acredito que a gestão de pessoas seja algo que, por mais que o profissional da saúde não trabalhe diretamente, esse olhar de pensar no colaborador, pensar no empreendedor, pensar na qualidade de vida é algo que tem me deixado muito feliz de uns anos para cá, essa visão diferente. E trazer isso no contexto de Roraima, né? Eu fico mais feliz ainda que essa terra que eu amo do meu coração. Obrigada por você, por ter aceitado o convite. O olhar, né, eu falo sempre isso, os líderes têm um olhar agora bem diferente, voltado para a gestão de pessoas, voltada para o ser humano, principalmente pós-pandemia, justamente porque é o período que nós precisamos pensar em como as políticas voltadas para pessoas têm dado certo. Mas explica para a gente primeiro, saúde íntima. O que é a saúde íntima? O que eu posso pensar assim, sobre esse conceito? Pronto. Primeira coisa que eu vou deixar claro assim, porque com certeza você que assiste esse podcast deve estar acostumado com todo mundo muito formal e eu sou uma pessoa um pouco mais descontraída. Eu não sou uma profissional de saúde que vai falar muito termo técnico, porque a minha comunicação é de me fazer entender. Então, só para tu não se assustar aí com alguma coisa que tu escute daqui para frente. Mas quando a gente fala de saúde íntima, tá? Se as pessoas pensam muito assim, né, do ponto de vista médico. Tá com alguma inflamação, alguma infecção, está com alguma doença realmente, né? E aí a fisioterapia pélvica não trabalha com doença, a gente trabalha com função, né? Com função e com qualidade, né? Dessa função. Então, quando a gente fala de saúde íntima especificamente na área da fisioterapia, a gente fala de manter bons hábitos de micção, que é o quê? O fazer xixi, o fazer cocô, né? Você ter uma vida sexual satisfatória. Então, a gente fala desses contextos que muitas vezes as pessoas não pensam, né? Que a gente brinca que todo mundo tem vergonha, ainda mais no nosso país. A gente é um país que, apesar de ser um país muito livre, das pessoas que, né, não têm vergonha de mostrar o corpo, nós temos muitos tabus quando a gente fala de ir ao banheiro, comparado ao norte-americano, comparado ao europeu especialmente. Então, muitas pessoas passam por muitos constrangimentos, por não querer dizer que quer ir fazer xixi, não querer dizer que quer ir ao banheiro. Então, isso impacta muito na saúde íntima das pessoas, a falta de conversar sobre esses hábitos que precisam ser conversados. Legal. E eu, como líder, como gestora, Carol, o que eu recebo, por exemplo, nos processos seletivos, quando eu falo de lugares que tem um fluxo grande de pessoas, especialmente clientes, atendimento, ali, vendas, que são profissionais que passam muito tempo em pé, que tem que estar interagindo o tempo todo, às vezes não tem o tempo de fazer essa pausa. E algumas empresas até pensam assim, poxa, realmente não tem esse tempo mesmo. Como que eu posso... Qual a importância disso para as pessoas dentro dessa produtividade, de ter essas pausas, de, por exemplo, pensar em formas de organização ali de equipe para que elas possam ter esse cuidado? Bom, primeira coisa, Tassi, a gente estabelecer o que é o normal ou não, né? Por exemplo, vamos lá, vamos falar de fazer xixi, para a gente poder entrar nesse contexto. A micção, você vai fazer xixi ali, dependendo da sua ingesta de água, de líquido, a cada 2 a 3 horas. Então, esse é um tempo saudável. Então, a primeira coisa que é importante é a gente
realmente estabelecer a saúde com as pessoas que trabalham com a gente, né? Porque muitas pessoas estão tendo urgência para fazer xixi, estão tendo incontinência urinária, né? Então estão tendo problemas, então já não vão funcionar normalmente. Então quando a gente fala assim de estabelecer pausas, né? De as pessoas se atentarem para isso, se a pessoa tem alguma disfunção, ela já não vai conseguir entrar nesse padrão, porque assim, a cada meia hora, a cada 30 minutos, a cada 45 minutos ela tá no banheiro, não é normal, né? Então às vezes isso vai com certeza impactar na produtividade dela. Então, o fazer xixi é entre 2 a 3 horas, geralmente, né? Entre 2 e 3 horas, a pessoa precisa estar indo ao banheiro tendo vontade de fazer xixi. Mais do que isso não é normal, né? A gente causa impactos aí na nossa saúde íntima. E menos que isso, também é um alerta. Dependendo se você não estiver tomando ali 3 litros de água em 1h30, você precisa ficar atento a isso. Então, essas pausas são importantes para o ambiente de trabalho, por quê? Você já imaginou... Eu sou uma pessoa que trabalho com atendimento o dia inteiro, né? Eu tô no consultório, entra uma paciente, sai outra paciente. E muitas vezes eu que trabalho com isso esqueço de fazer xixi. Fico ali, a gente chama de postergar a micção. Nome bonito, né? Pra pessoa que fica ali enrolando pra ir no banheiro, né? Então eu postergo a micção. Quando eu percebo, eu tô irritada, sem paciência e inquieta. Só que eu já tenho essa consciência. Eu falo, nossa, já tenho aqui umas 4 horas, 5 horas que eu não vou ao banheiro fazer xixi. Às vezes nem sente mais vontade, Não né? sente mais nem vontade. Você passou daquele nível de vontade, você já tá na irritação. Então, me atentou, quando eu conversei com a Tassi sobre essa minha visão, me atentou porque eu nunca tinha pensado no quanto isso impacta. Eu tava conversando com um empresário que trabalha com vestimenta, ele falando o quanto o tecido do uniforme que teu colaborador usa interfere. Na roupa que a gente usa mesmo para trabalhar, quanto interfere, muitas vezes, na nossa qualidade de vida. Né, na nossa produtividade. Eu falei, nossa, então, pensa só, uma mulher ou um homem que tem urgência para fazer xixi, que tá ali atendendo uma pessoa, que tá ali no meio de uma planilha, concentrado, e de repente começa a ter aquele desejo miccional, aquela vontade de fazer xixi ou de fazer cocô, urgente e não pode sair, ou não tem um banheiro adequado, um banheiro perto, sabe? É uma estrutura mínima necessária para que ele utilize aquele banheiro. A pessoa, gente, não vai se concentrar, não vai entregar o melhor dela, ela vai ficar constrangida, então isso vai impactar. Quando eu tô no atendimento ao cliente, eu tô ali conversando com o cliente, sabe, fazendo uma venda, vamos dizer, né, que a venda é o coração da empresa, né? Então, a pessoa tá ali fazendo uma venda, ela tá com vontade de fazer xixi, ela já vai atropelar o processo, ela já não vai fazer aquele script de venda direitinho. Ela já quer terminar mais rápido. Ela já vai querer terminar mais rápido, ela vai atropelar processos porque ela tá com uma outra necessidade. Então, empresário, o que a Carol tá dizendo aqui é que essa promoção da saúde, de uma forma em geral, especificamente a saúde íntima, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, ela interfere diretamente nos teus lucros, nos teus resultados. A Carol falou uma coisa muito interessante aqui, a questão da urgência de fazer xixi, essas pausas. Eu já conversei com muitos empresários e é importante falar o seguinte, a gente vê o mundo sobre a nossa ótica, né? A nossa experiência. Então, Tassiana, tem fulano, tá enrolando, vai toda hora ao banheiro. Às vezes, gente, não é uma enrolação, às vezes não é uma má vontade, às vezes é uma questão de saúde também. Exatamente. Então, faz parte do papel do líder prestar atenção nesses comportamentos e entrar no estado de alerta para que ele possa ajudar na orientação. Com certeza. É saúde. E aí, lembrando, esses problemas levam a questão de afastamento no trabalho, atestado médico e a queda de produtividade. Com certeza. E com certeza o que você falou, interfere no lucro da empresa, né? O funcionário que ele não vai trabalhar, você mesmo que vai trabalhar, incomodado com questões íntimas, gente, interfere demais. Tem pessoas que já se afastaram do trabalho por conta de infecções urinárias repetitivas, né? E a infecção urinária, ela não é só... eu costumo falar que você não precisa pensar só na bactéria que vai causar aquele problema, né? Tem que pensar no porquê que tá tendo aquela infecção urinária. Então começa a ficar recorrente. A pessoa começa a não conseguir trabalhar, começa a ter febre, começa a ter dor renal, se afasta do trabalho. Gente, é infecção fúngica em mulher. Então, pensar no conforto daqueles teus colaboradores. E a empresa que sai na frente, né, Tassi? Sempre as grandes empresas que saem na frente e se destacam são as empresas que pensam no que ninguém pensa ainda, né? São então, os detalhes que vão fazendo toda a diferença, com certeza. Né? Então, essa questão de saúde íntima, a gente já fala aí de... fazer pausa no trabalho para fazer exercício, para poder tomar uma água, para poder fazer uma meditação, para poder fazer uma ginástica laboral. Mas a parte da saúde íntima de orientação, ninguém fala. E quando tu falou aí que essa questão de, será que tá enrolando, tá querendo fugir do trabalho, tá toda hora no banheiro?
Me lembra muito crianças, né? Que na escola, eu dou palestra em escolas também. E muitos professores, por não saber, porque a gente vê o mundo da nossa ótica, não sei, né? Minha bexiga não funciona dessa forma, então por que essa criança toda hora quer ir ao banheiro? Toda hora está dizendo que precisa ir ao banheiro, né? Então, tá enrolando, você tá mentindo. Então, imagina, isso daí não é legal pra pessoa. E quando a gente fala de trabalho, eu lembrei de uma questão da minha mãe contando, né? Eu não sabia na época que isso era um problema. E a minha mãe tinha uma colega de trabalho que toda vez que procuravam ela era chefe de gabinete de um órgão bem importante. E toda vez que procurava a fulana estava no banheiro fazendo xixi. E aí, isso virou uma piada dentro do trabalho, ela se incomodava muito. E um dia colocaram assim, né, gabinete da fulana na porta do banheiro. Tiraram a plaquinha do banheiro e colocaram gabinete da fulana. E aí, depois de muitos anos, ela acabou virando minha paciente. E ela realmente tinha um problema mais sério, ela tinha uma urgência miccional, só que, como isso nunca foi conversado, isso nunca foi pauta, ela nunca soube disso, ela nunca identificou que aquilo era um problema. Ela era diferente de todo mundo, ela se incomodava com isso, mas ninguém nunca disse que ir ao banheiro frequentemente, que ter urgência para fazer xixi era anormal. Mulheres muitas vezes que perdem urina, né, que é muito comum. Eu já tive algumas pacientes que trabalhavam com um esforço maior, um esforço físico, então assim, açougue, né, carregando coisa em supermercado. Então, muitas dessas pessoas começavam a ter queda dos órgãos, queda da bexiga, começavam a perder urina e ficavam muito constrangidas. Então, deixavam de querer usar uniforme muitas vezes, porque o uniforme ele era mais claro, né? Então, assim, eu lembro que o meu uniforme era vermelho e o vermelho, quando ela perdia urina e vazava, manchava o uniforme e ela ficava muito constrangida. Ela não queria dizer para a liderança dela o porquê que ela não queria usar a parte de baixo do uniforme. Ou então passa o tempo todo usando absorvente, que aí esquenta. Esquenta, aí faz candidíase, ela vai trabalhar toda se coçando, né? Com aquele comichão lá embaixo, incomodada. No nosso calor. Então, tudo isso interfere. Quando eu conversei com esse empresário, que ele foi falar da vestimenta, eu falo, gente, tem realmente muito sentido. Né? O quanto isso interfere na nossa produtividade, e a produtividade ela vai interferir no lucro e no resultado da minha empresa, do meu órgão público, enfim, seja o que for que você trabalha, vai interferir no teu resultado. Ou seja, é uma questão que ajuda até na tomada de decisão do empresário. E o que você falou são os detalhes. Então, às vezes eu vou escolher o uniforme por ele ser bonito, mas o tecido não ajuda, o tecido não... Ou é mais barato, porque a gente também tem que ter esse olhar para a gestão financeira, né? Ou é mais barato, e aí ele se torna mais caro ao longo do tempo. Então, fazer essa análise também é importante. E não só isso. Quando a Carol fala da questão do banheiro, não é dizendo para você, empresário, se você tiver caixa para isso, de tornar um ambiente ali luxuoso, ok. Mas se você não tiver, que tenha as condições mínimas de higiene. E isso começa até por educação dos teus colaboradores, porque são eles que usam. Exatamente. E aí tem aquela frase que a gente fala muito, o óbvio tem que ser dito, que nos banheiros tem as plaquinhas, né? Do não jogue absorvente no vaso, não jogue papel higiênico. Faça xixi dentro do vaso, né? Porque tem que ter isso daí. É tão óbvio que a gente olha, às vezes ela fica com vergonha dessa plaquinha, mas precisa, porque é um movimento de educação, né? Então, uma das ações que o empresário pode fazer é essa educação do cuidado de todo mundo, porque todo mundo usa, né, o banheiro, o espaço ali público. E o que mais, como empresário, o que eu posso fazer, Carol, para promover essa educação? Acho que é um processo de educação. Eu não tenho como interferir, porque, por exemplo, quando a gente fala da área física, fazer a ginástica laboral, eu posso contratar uma pessoa para fazer um movimento, algumas sessões lá dentro da empresa. Na questão saúde íntima, o nome já fala, é íntimo. Eu posso, às vezes, a pessoa pode se sentir invadida na sua privacidade. Com certeza. Então, você como profissional da área, o que você sugere que o empresário faça para sensibilizar, para educar? Bom, primeira coisa, vamos pegar o gancho do banheiro, né? Vamos pegar essa dica aí que a Tassi deu do banheiro. Não precisa fazer nada estratosférico, comprar produtos importados para as pessoas usarem, né? Eu acredito que ter um banheiro, primeiro, né? Ter um banheiro acessível, que não seja tão longe. Tem empresas que tem um banheiro muito distante para a pessoa que, né, precisa ir de agilidade para ir e voltar para ir ao banheiro. Isso aí complica bastante. Então, tem um banheiro mais próximo, que tem uma porta que fecha. Porque muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Fazer xixi segurando a porta, fazer xixi segurando a porta, ou fazer xixi com um banheiro que não tranca, ou fazer xixi com aqueles banheiros que às vezes tem aquele buraco embaixo que todo mundo vê quem tá lá dentro, como é que tá a posição. Então isso daí constrange a pessoa. Então tem um banheiro que fecha a porta direitinho, já é maravilhoso.
ter um banheiro que tem um vaso sanitário com tampa, porque, né, com assento e com tampa, porque muitas vezes não tem no ambiente de trabalho. Eu sou a Maria de visitar banheiro em empresas, então, assim, eu conheço algumas empresas que têm banheiro e vejo que muitas vezes não tem a tampa do vaso, né, a pessoa tem que sentar ali na louça direto. Um banheiro limpo, né, obviamente, tem um banheiro limpo e também a gente vai chegar nessa parte de educar os nossos colaboradores. E, por exemplo, a mulher às vezes ela não quer sentar no vaso. Então não precisa ter um produto que faz lá o assento sanitário, papapá. A gente bota um borrifador com álcool, um papel toalha ali, ou papel higiênico mesmo, já dá para orientar os colaboradores a fazerem isso, sabe? Hoje, depois para ela da poder pandemia, sentar. O álcool ficou em todo lugar. Então, assim, não precisa ser aquele produto que é específico para limpar o assento, que vai encarecer isso daí quando a gente pega um produto, ok, mas quando tu tem, dependendo do tamanho da tua empresa, isso daí vai interferir no teu caixa no final do mês, Sim. né? Então, um álcool simples, ter sempre papel higiênico é legal, né? E aí ter, lógico, né, uma pia com sabonete, porque assim, muitas vezes não tem. Seja um detergente, gente. O simples, mas a pessoa tendo acesso já ajuda muito. E a questão da educação, eu vou ter que puxar um pouco pro meu lado, porque não vai ter jeito, né? Porque assim, a gente não tem essa capacidade de orientar. Então o líder, ele tem a área específica dele, né? Então muitas vezes ele não vai estar apto a orientar em relação a isso. De então, estimular, de estimular, de falar, olha, tantas vezes vai fazer xixi assim, os hábitos saudáveis são esses. Mas eu acredito que hoje a internet tá aí também, né? É pra gente poder acessar essas informações. Mas pensar em promover ações de saúde. Então, assim, do jeito que a gente investe em treinamento de todas as áreas, investir num treinamento que cuide da saúde do teu colaborador de forma integral. Né? Tem meses aí específicos de prevenção a câncer de colo de útero, saúde né, da mulher, né? Então, a gente tem esses meses aí. Vamos ver, março que é o mês que... O mês da mulher. mês da mulher. Então, pensar também em promoções de saúde íntima, de promoções de hábito de vida para mulheres, para homens também, porque homens também têm questões, né? São menos frequentes que as mulheres, porque eles têm mais facilidade para usar o banheiro, menos questões, né? Mas pensar nisso daí, pensar em promover esse tipo de ação para que possa orientar os colaboradores, né? E tentar realmente fazer essa educação com relação a não só o banheiro, né? Mas acredito que a todo o ambiente da empresa que você tem, por mais que ela seja ali uma empresa kitnetzinha, que tenha só a tua sala, o banheiro e tu divida a sala com a tua colaboradora. Mas trazer esse olhar de cuidado. Eu acho que o exemplo é a melhor coisa, né? Primeiro de tudo. Já não é muito a minha área, essa parte da liderança é da Tássia, mas o exemplo, se você trata, né? Você como empresário, como empreendedor, trata o seu ambiente de trabalho com cuidado, com carinho, com zelo, você dá um filtro, você dá um exemplo para as outras pessoas. Então, você cuidar do seu ambiente de trabalho e estimular as pessoas a cuidarem. Então, gente, vamos fazer uma reunião aqui, não tô falando com ninguém, mas esse banheiro aqui, é importante vocês terem um banheiro limpo. Falar o óbvio, né? É importante vocês terem um banheiro limpo. É importante vocês cuidarem do banheiro, porque a outra pessoa vai usar depois. Então, isso daí interfere, né? Tanto na nossa integração social, quanto no trabalho de vocês. Então, realmente, ter esse papo aberto, deixar de tratar, fazer xixi, fazer cocô, ir ao banheiro, ter os cuidados de saúde íntima como algo que é de outro mundo. Porque a saúde íntima, a saúde sexual, inclusive, ela é um dos grandes pilares da nossa qualidade de vida. Sim. Só que a gente tem uma educação que a gente não pensa nisso, né? No trabalho, quando alguém tá de mau humor, o pessoal não costuma falar aquele ditado bem feio, tipo assim, fulana, a mulher deve ter dormido de calça jeans hoje, fulana deve estar mal, não sei o quê, entendeu? Então, por quê? A qualidade íntima, a saúde sexual vão interferir, se você não tem, né? Falo que assim, quando tu tem qualidade de vida em saúde íntima e saúde sexual, tá? Se ninguém percebe. É igual a mãe, né? Quando a mãe faz comida todo dia, a mãe limpa a casa, ninguém percebe. Mas no dia que não que tem... ela se irrita, no dia que ela... No dia que deixa de ter, você vê a importância daquilo. Então, a pessoa que tem desafios e problemas nas questões sexuais, e eu não tô falando só de ter prazer, eu tô falando de ter orgasmo, não. Tô falando de questões mesmo relacionadas a, muitas vezes, a interação que ela tem com o parceiro ou com a parceira, né, em casa. Isso aí pode interferir, porque a gente não consegue deixar a nossa saúde íntima, os nossos problemas em casa, num potinho, né? Nenhum dos problemas, né? Era uma coisa que falava muito, a inteligência emocional é você deixar os seus problemas lá na sua casa, da porta pra fora, mas não dá. Sempre, na hora que você tiver essa receita, me passa, porque também tô precisando. Não sei. Eu tô. Se tiver, gente, pode começar a vender e comercializar, porque vai ser tudo de bom. Mas a gente precisa ter esse olhar, realmente, de que o ser humano, ele vai trazer, e nós também, enquanto líderes, gestores, né? A gente vai trazer tudo que é nosso emocional, tudo que é da nossa saúde, pro nosso ambiente de trabalho, pra nossa produtividade. Do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras
Não tem jeito. Então, a gente precisa começar a olhar para as questões de saúde íntima também, porque na hora que tu não tem saúde íntima, tu não tem saúde sexual, isso vai interferir na tua vida. Quando tu tem, tá tudo certo. Né? Quando tu não tem, tá tudo errado. Uma coisa que eu tava conversando ontem sobre as pessoas não têm ideia da importância do que é o xixi e o cocô na vida do ser humano. E eu gosto de trazer uma reflexão. Se você pensar, a gente aprende a falar e a gente aprende a andar enquanto bebês antes de aprender a fazer xixi no vaso. Antes de tirar a fralda à noite. Antes de aprender a fazer cocô. Então, olha como é complexo para o nosso corpo humano a maturidade de fazer xixi e fazer cocô. A gente anda e fala antes de conseguir fazer xixi de forma consciente, sentar no vaso. Então, é um evento complexo para o nosso corpo. Fica natural porque a gente faz, todo mundo faz e tal, a gente toca no automático, né? Mas é algo complexo para o nosso corpo. Então, a gente precisa realmente começar a cuidar disso, começar a olhar para isso, começar a se orientar e estabelecer na nossa vida alguns hábitos, né? E aí, depois, quando tu me perguntar de hábitos, já vou dando a dica aqui, aí a gente dá umas dicas sobre os hábitos que a gente já pode fazer de forma geral para todo mundo, né? E é impressionante essa questão da vergonha. A gente... Você relata questões de pessoas realmente que, como você falou no início, se seguram mesmo para não sair, ou que tem vergonha, que quer ir ao banheiro, mas isso é uma necessidade que todos nós temos. Dia desses, conversando com um amigo, e ele falou sobre uma coisa que a gente sempre conversa no mundo do desenvolvimento humano. Nós somos um só. O nosso corpo, ele foi dividido ali para fins de estudo. Divididos que eu falo, os rins, o estômago, cada um tem o médico, assim, a sua especialidade, ou os profissionais que lidam com situações, com áreas específicas do nosso corpo, assim como as empresas, que são divididas em departamento. Mas a gente não pode só enxergar dessa forma limitada. Nós somos um só, então o ser humano, ele é a saúde física, mental, a saúde íntima, sexual, tá tudo isso dentro de uma pessoa só. Como a soma de todos os departamentos da empresa, né, o financeiro, o marketing, o RH, vendas, todos eles juntos fazem a engrenagem rodar. E no ser humano é a mesma forma. Então, tá interligado. Esse podcast está sendo gravado agora no início de fevereiro, mês que está entrando o carnaval. Provavelmente nós vamos ao ar ainda dentro do mês de fevereiro. Me fala, Carol, você falou da saúde sexual. Dá algumas dicas para os nossos empresários nesse período de festa, que a gente sabe que precisa ter até um olhar maior, uma campanha de conscientização maior. O que eu posso fazer? Quais campanhas, de uma forma simples até, que eu posso fazer para alertar os meus colaboradores sobre essa questão da saúde sexual? Vamos lá. Se a gente for falar de festas, a gente pensa logo o quê? Que todo mundo no carnaval, novembro é o mês que mais nasce menino, tá, gente? No Brasil, principalmente. Comprovado em pesquisa, Carol? Comprovado em pesquisa por conta do carnaval, né? Uhum. Não, eu não faço. No carnaval parece que todo mundo ficou autorizado, sabe? Tudo que eu não faço no carnaval tá tudo certo eu fazer. Então, teu colaborador, muitas vezes, ele vai fazer. Ele vai sair, ele vai para um carnaval, ele vai para um sítio, seja o que for. A coisa vai rolar, né? Não dá pra tapar o sol com a peneira, a gente tá aqui, a gente é fruto de relação sexual. Então, o sexo, ele existe, lide com isso. De forma muito simples, tá? O que um colaborador, o que um gestor pode fazer? Sem gastar nada, gente. Você pode ir a um posto de saúde mais perto da tua empresa. Você pode pegar cartazes, os postos de saúde têm os cartazes de... Carnaval sempre tem campanha, então eles vão ter lá cartaz de prevenção de ST, de cuidados que as pessoas vão ter. Vão ter preservativo masculino e feminino para distribuir para a população. E sobra, tá, gente? Sobra cartaz, sobra panfleto. Tu pode ir no posto de saúde, pegar, colocar na tua empresa. Colocar lá onde você coloca os outros informativos, colocar na porta do banheiro, colocar no quadro de funcionários, né, ali que você tem. Não sei qual que é a realidade da tua empresa. Mas coloca o quadro lá do posto de saúde, que a pessoa vai ver diferente e vai dizer, o que é isso? Eita, que empresa... Aquilo ali vai... O colaborador, ele vai parar para olhar, né? Se você distribuir preservativo, você não vai estar incentivando as pessoas a transarem. Você vai estar incentivando as pessoas a se cuidarem. Porque transar, elas já vão transar de qualquer jeito. Não é tu na tua empresa que vai decidir humana, né? Se ela vai fazer, se ela não vai fazer, se essa pessoa vai fazer, como ela vai fazer. Mas você pode incentivar a pessoa a usar o preservativo. E quando a gente fala vamos falar de afastamento do trabalho, são coisas que a gente precisa falar, né? Você imagina um colaborador que descobre que é soro positivo. Você acha que isso não vai impactar na tua empresa? Não tô falando aqui que ele vai transmitir HIV, né?
para os teus outros colaboradores. Mas como é que vai ficar a saúde mental e emocional desse colaborador até que ele aprenda a lidar com aquela situação e aprenda que realmente, né, vai levar um tempo, isso vai interferir. Muitas vezes ele vai se afastar do trabalho, ele pode adoecer, né? Então vai interferir bastante na tua empresa. E hoje, Tassi, tem uma pesquisa que mostra que menos de 30% das pessoas, mas muito menos mesmo, eu não vou falar o número aqui para não errar, usam preservativo na primeira relação sexual. Então as pessoas estão ignorando completamente o uso do preservativo. As pessoas, é a época que, desde que a AIDS começou com seu pico ali nos anos de 80 e poucos, é a época em que as pessoas menos usam preservativo. E o HIV está crescendo muito. E as outras ISTs também. É seríssimo isso. Porque a gonorreia está voltando. Você imaginou um colaborador teu com gonorreia, gente? Como é que ele vai trabalhar? Até ele entender, né? Então, gonorreia, sífilis, várias ISTs que não estavam assim, já o médico nem sabia mais como é que tratava, elas estão voltando. Então, é preciso a gente olhar para isso. Então, pode, com certeza, ter como hábito, não só no carnaval, pega todo mês uma quantidade de preservativo e coloca na tua empresa. Preservativo, para muitas pessoas, a gente às vezes que tem um salário um pouquinho melhor, né, um prolabore melhor, a gente talvez não faça essa conta de que um preservativo custa R$3, R$4 e que a gente pode usar. Mas às vezes num colaborador que ganha um salário mínimo e que ele precisa priorizar se ele vai, né, se alimentar melhor ou se ele vai... Muitas vezes ele vai economizar no preservativo. Então você ter isso na sua empresa é muito legal, preservativo masculino e feminino. Às vezes convidar, dependendo do tamanho da tua empresa, não quer pagar um profissional, convida uma pessoa do posto de saúde, de repente a pessoa topa para ir lá dar uma orientação, dar uma palestra, vai descontrair. Então, eu acredito que essas ações são muito válidas, de pensar nisso também, que ninguém pensa, né? Tu vê uma empresa séria, né? Promovendo saúde sexual. É difícil, por quê? A gente ainda tem esse tabu. É o tabu mesmo, né? E às vezes o próprio setor ali, o RH, os líderes ficam com receio de fazer isso, justamente por pensar em como as pessoas vão pensar ou avaliar aquela ação, mas é de extrema importância, é necessário a gente ter esse olhar, porque faz parte da nossa natureza, a gente não tem jeito, né? As pessoas vão fazer sexo de qualquer forma. E a gente tem nossa crença pessoal, né? Como é que eu vou falar sobre isso com meus colaboradores? Porque a gente foi criado. Né? Hoje eu falo sobre isso porque eu estudei, né? Eu falo que eu destabuzei na força ali, né? Dos livros e da comunicação. Mas não é algo que a gente está acostumado a falar. A gente não foi educado conversando sobre saúde íntima, saúde sexual. E quando a gente fala de saúde sexual, a gente não fala de ensinar a fazer sexo. A gente fala desde o uso preservativo, né? Como é que quando é que você vai ao médico, quantas vezes por ano, como é que é isso, como é que é aquilo. Então tem muita coisa que a gente precisa avaliar na nossa educação para trazer isso também para o nosso colaborador. Porque quanto melhor o nível de consciência, quanto melhor a educação, melhor a qualidade de vida, melhor a qualidade de vida integral dele, isso vai refletir na tua empresa e na tua vida também. Porque a gente é CNPJ, mas a gente também é CPF, né? Então, quanto menos estresse a gente tiver, né? Quanto melhor nossa empresa for e nossos colaboradores, também melhora a nossa qualidade de vida. Eu falo nossa porque eu também tenho meus empreendimentos, né? Então, eu me coloco nessa parte. Eu não me via como líder, né? Até conhecer Tassiana Rodrigues, eu não me via como líder. Depois eu entendi que sim, todos nós somos líderes de alguma forma, né? Então, eu falo nós por conta disso, porque a gente precisa realmente olhar para isso. E aí, quando você promove ações para expandir o nível de consciência das pessoas, isso reflete no trabalho, no teu dia a dia, seja no relacionamento em equipe, seja em receber ali uma missão, né, uma tarefa para ser feita, seja no atendimento ao cliente. Por quê? Porque ele vai tendo acesso a mais conteúdos, ele vai aprendendo mais e vai desenvolvendo. E isso é importante para um movimento da empresa como um todo, né? Então, traz o olhar da saúde, como que ela pode impactar dentro da empresa. É esse que é o nosso objetivo. Mas, Carol, eu sou defensora da liderança pelo exemplo, né? Não tem como, você tem 2 filhos e sabe disso, que mamãe, tu fez isso, eu quero fazer também. E o líder, ele precisa ser esse exemplo no sentido de que eu tenho que ali eu vou inspirar as pessoas a fazer o que eu quero que elas façam e deixar com que elas saibam que eu tô ali para dar o apoio, o suporte que elas precisam. Quais são, no meu dia a dia, de uma maneira em geral, e aí líder, empreendedor, se você é colaborador de uma empresa, quais são os cuidados que eu posso ter, os hábitos ali diários, para cuidar da minha saúde íntima, para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor? Tassi falou tudo agora, né? O exemplo, ele arrasta, né? Isso daí não é um ditado, isso é comprovado, né? Eu sempre falo isso e
Isso é total verdade. Então, acredito que ser líder é uma excelente oportunidade e o que você não fez por você, você vai fazer pelo seu trabalho, né? A gente, quando é mãe, muitas vezes, quando a gente nos tornamos pais, né, de um modo geral, o que a gente negligenciou a vida inteira, a gente faz questão de melhorar porque a gente tem para quem realmente dar um exemplo. Então, a liderança é algo extraordinário porque vai te incentivar, eu não vou dizer forçar, vai te incentivar a que você se desenvolva em todas as áreas para que você possa ser um exemplo realmente para as pessoas que você lidera, né? Seja uma, ou seja 100, ou seja 1000 pessoas, né? Sejam 1000 pessoas. Então, primeira coisa é você vai dizer para o seu colaborador que precisa fazer os exames anuais, seja um homem ou uma mulher, né? Chegou Novembro Azul, o colaborador vai... todo mundo sabe que precisa fazer seus exames, né? Outubro Rosa, a mulher vai fazer lá mamografia, exame de Papa Nicolau, que só se fala de câncer de mama, mas a gente também fala do câncer de colo de útero em outubro, que também é muito prevalente. E Novembro Azul, os líderes falam muito sobre essa questão de Novembro Azul, o homem fazer exame de próstata. Mas você, que é líder, não está fazendo seu exame. Você está passando 2, 3 anos ali, tocadão no trabalho, e não está indo ao médico. Não está cuidando da tua saúde. Não está fazendo os teus exames. Você não bebe água. Você, muitas vezes, deixa para fazer xixi e cocô em casa. O que eu recebo de gente que fala assim, não, eu só faço xixi, eu não faço xixi sentada quando eu tô na rua. Eu só faço em pé. E tu trabalha quantas horas por dia? 10 a 12 horas. Então a pessoa passou o dia inteiro sem fazer xixi sentada. Ninguém vai saber que tu faz xixi sentado. Mas você precisa começar a cuidar da sua saúde íntima. Então, ir ao médico pelo menos uma vez por ano, homem ou mulher, não é porque é homem que não precisa, tá, gente? Precisa. Com toda certeza, cuidar da tua saúde integral. As pessoas saberem que você faz exercício físico, porque o exercício físico ele impacta em tudo na tua vida e na tua saúde íntima, não é diferente. Muito menos na sexual, as pessoas que fazem exercício físico têm uma vida sexual melhor, isso é comprovado cientificamente, né? Você cuidar da sua saúde íntima do ponto de vista como? Fazer exercício íntimo, homem e mulher. Cuidar ali de como é que você vai ao banheiro, não negligenciar realmente essa parte de ir ao banheiro, isso daí é importantíssimo, postergar a micção, postergar o número 2, né? Você realmente ter cuidados com a tua saúde íntima, para que isso sirva de exemplo. E muitas vezes o que você tem de positivo na tua vida, compartilhar, não da tua intimidade, vai falar, olha gente, esse mês eu fiz os meus exames, você já fez os seus? Pô, o chefe já fez o exame dele, hein? Uhum. A chefa já fez os exames dela, né? Então, preciso também começar a me cuidar. Então, é importante você ser esse exemplo, você verbalizar muitas vezes, porque são cuidados íntimos que você não vai, se você não comentar, se você não incentivar, né, você muitas vezes ninguém vai saber. Então, você ter um pouco mais desse diálogo aberto, ter esse diálogo, não é se tornar, né, amigo do teu colaborador, mas ter esse diálogo um pouquinho mais aberto sobre as ações que você está fazendo na sua vida pessoal para incentivar o teu colaborador a ter também. Porque isso, com certeza, a gente vai falar 20 vezes aqui, né? Vai impactar na tua empresa. Jeito. E às vezes você pode fazer parceria, o sistema público está aí, para que você possa fazer esse movimento dentro da empresa. Ou você pode, se você tiver aí um orçamento um pouco maior, pode fazer parceria com alguns profissionais de saúde para direcionar os seus colaboradores, dependendo do tamanho da empresa. E se for uma empresa de maior porte, por que não pensar na possibilidade de ter ali um convênio, nem que seja de desconto, não precisa ser um plano de saúde, mas um convênio de desconto, se for um plano de saúde ótimo, que possa estimular os colaboradores a fazerem, a ter esse cuidado, né, com a saúde deles de uma forma em geral. Carol, março, mês da mulher. Me fala aí da agenda de Carol Queiroz, o que eu, como empresária, posso fazer voltado para ações da mulher e quais são os teus projetos para isso voltado para a área corporativa? Vamos lá. Eu não sabia que eu era da área corporativa até também muito pouco tempo, né, que eu brincava, porque eu sou fisioterapeuta pélvica e sempre tive uma vontade de me comunicar com as pessoas. Né? Então, eu trabalhei muitos anos na Escoleges, né? Na Escola do Legislativo, e lá eu comecei a dar palestras, né? De uma forma, eu fui como assessora parlamentar para lá e comecei a dar palestras no estado inteiro, falando sobre saúde íntima. Então, hábitos que eu conversava com os meus colegas de trabalho, as pessoas falavam assim, Carol, vamos falar disso lá no interior tal, na empresa tal. Então, foi quando isso me abriu os olhos do quanto isso modificava a qualidade de vida das pessoas, porque são assuntos que as pessoas não têm com quem conversar. Não tem orientação, não sabem que acordar à noite para fazer xixi não é certo, sabe? Se conformam com isso, aí não descansam, não tem uma memória boa, isso interfere na vida dela. Então, coisas que as pessoas não sabem, né? O que é o parâmetro de normalidade, como é que eu cuido disso, como é que eu cuido daquilo.
Então, isso me abriu esse olhar de começar a formatar um produto de palestras. Então, hoje, as pessoas me chamam de rainha das pepecas porque eu falo muito sobre saúde sexual, né? Principalmente das mulheres. Mas a minha bandeira maior é o cuidado integral, principalmente com a mulher, né? Eu cuido da saúde íntima de homens, mulheres, crianças, idosos, mas ter esse olhar realmente para o cuidado da mulher é o olhar mais especial, é meu centro de força. Então, a gente tem palestras de saúde íntima, palestras, workshops, palestras de forma muito descontraída, palestras que a gente faz de uma forma sem vulgaridade, mas com muito humor, para que as pessoas possam ouvir aquele assunto sem estar constrangidas, leves, que divirta teu colaborador também, que não sei. Porque quando fala palestra, as pessoas pensam o quê, né? Aquela coisa chata, engessada. Isso tem mudado, porque a gente tem realmente tido palestrantes mais legais, mais engajados, mais que realmente que se empenham em fazer uma palestra mais interessante para o público que está ouvindo. Então, eu tenho palestras de saúde íntima, tenho palestras motivacionais também, tenho palestras de saúde sexual, né? Tem palestras de várias modalidades para a mulher. A gente tem 4 ou 5 temas de palestras que vão empoderar tuas colaboradoras, vão informar tuas colaboradoras, para que você possa ter um ambiente de trabalho mais leve, né? E alimente aí o emocional delas, né? O salário emocional. Não sei se vocês já falaram disso daqui, com certeza já falaram. Mas o salário financeiro não é o mais importante hoje, né? Ele é extremamente importante, mas o salário emocional que a gente faz no nosso colaborador, faz ele vestir a empresa, a camisa da empresa realmente. Empresa, que é o famoso engajamento. Exatamente. Então, assim, essa parte de treinamento, de palestras, do colaborador se sentir ali querido, cuidado, é muito legal. Então, há muitos anos, há mais de 10 anos, eu acho que eu palestrei aí praticamente em quase todos os órgãos públicos e muitos órgãos privados também. Muitas empresas me chamam. Empresas pequenas, já dei palestra para 4 colaboradores, 10 colaboradores de distribuidoras. Então, já dei para posto de gasolina. Então, a gente já fiz essas palestras às vezes menores, em formato de bate-papo, para incentivar as pessoas a cuidarem da sua saúde íntima, para trazer esse momento divertido, leve, para que os seus colaboradores, a sua empresa realmente tenha mais qualidade de vida e o teu colaborador se sinta cuidado, acolhido e se impacte de forma positiva aí no teu lucro, no teu faturamento, no funcionamento em geral da tua empresa, né? Na diferença que a tua empresa faz no mercado e na vida das pessoas. Eu sempre digo que primeiro você faz diferença na vida das pessoas que estão dentro da tua empresa e isso vai refletir para o mercado de uma forma natural e genuína. Quando as pessoas se sentem cuidadas, respeitadas, valorizadas, com certeza elas se dedicam muito mais àquilo que elas estão fazendo. Então, isso é o papel do líder. O líder, o gerente ali de equipe, ele precisa entender disso, ter esse olhar diferenciado para que ele possa aí elevar os níveis de satisfação e conseguir aí os resultados almejados. Onde que eu acho Carol Queiroz? No meu Instagram, @CarolQueirozBR. Lá tem o linkzinho na minha bio e tem lá falar com assessoria se precisar. Dá uma olhada no Instagram, né? Vê aí o conteúdo. Falamos de várias coisas legais. Tem o meu canal do YouTube também, que tem alguns vídeos que a gente fala sobre saúde, né, mais saúde sexual, mas bastante saúde íntima. E lá no meu Instagram, no link da bio, tem um telefone da minha assessoria para poder ver questão de agenda, né, ver as opções de palestras, os formatos, o que atende melhor, e a gente faz também personalização, né? Março é um mês bem movimentado em relação a palestras, né? Mas a gente tem aí programas pro ano inteiro. Então, se março não for possível para ti, não negligencia isso. Em algum momento, traz esse olhar de saúde íntima para os teus colaboradores. Eu dei uma palestra mista que eu ainda não tinha feito. Outubro Rosa, Novembro Azul, no TCE, no Tribunal de Contas. Então, foi muito legal trazer o olhar da saúde íntima para os dois públicos, porque muitos colaboradores homens levaram essa mensagem para suas esposas, suas filhas em casa, e muitas mulheres levaram as mensagens de saúde íntima para os seus companheiros. Então, foi muito legal. Então, se você pensar assim, nossa, vou levar uma palestra de saúde íntima para meus colaboradores, né? Não sei da minha empresa, assim, já Tribunal de Contas, OAB, Ministério Público. Então, órgãos que são, muitas vezes, defensoria pública. Considerados seríssimos. Considerados aquela coisa assim, né? Muito formais, muito formal, né? Sérios, eles são muito formais. Toda empresa é séria, né? Mas, assim, pelo menos deveria ser. Mas muito formais, então sempre é muito bem recebido, que talvez seja uma preocupação, muitas vezes, do teu colaborador, do teu líder, né? Do teu chefe, muitas vezes do dono da empresa. Não, mas como é que isso vai ser recebido aqui? Então, modéstia à parte, sempre é muito bem recebido e os feedbacks que a gente tem são os melhores possíveis. Então, as pessoas por anos me encontram e falam, Carol, aquela informação que você me deu fez toda a diferença, né? Na minha vida, na minha qualidade de vida, eu levei essa informação para outras pessoas. Então,
conversar sobre temas que ninguém conversa, como a gente começou a conversar sobre saúde mental, que acabou o mês de janeiro, né? Então eu falo que a saúde sexual, a saúde íntima e a saúde mental são assuntos que ninguém queria falar, mas que agora a gente tem realmente a noção da importância e do impacto que isso causa na nossa vida. Então sai na frente aí e tenha esse olhar para a saúde emocional, para a saúde íntima dos teus colaboradores, da tua liderança, de todo mundo aí que te cerca, porque isso é muito importante. Então, você empresário que quer promover essas ações, tá, se não dá agora, vai lá no Instagram da Carol, vai lá no YouTube, procura um conteúdo legal, passa numa reunião, começa a fazer esse movimento, e aí depois procura a Carol para marcar um bate-papo, uma palestra na sua empresa. Você pode juntar uma ideia legal também. Quem tem ali 5, 7 colaboradores, que é um número pequeno de pessoas, você pode juntar com a empresa de mais 2, 3 amigos, fazer um movimento maior. É legal também, faz uma interação, um network entre outras áreas e traz um conteúdo de valor para aumentar aí a qualidade de vida no trabalho dos colaboradores e ajuda o maior número de pessoas possíveis. Carol, Com certeza. Foi maravilhoso, eu amei esse bate-papo. É um assunto pouco falado, mas de muita importância, e o despertar dos líderes para esse assunto é essencial para a gente aqui no Avança. Então, obrigada pela tua participação e por estar contribuindo com a gente aqui. Eu que agradeço, Tassi, pelo convite, por você ter esse olhar de vanguarda mesmo, sabe? Um olhar inovador, de pensar nesse tema, de trazer esse tema para cá, para colaborar com as empresas e com o crescimento das empresas, nesse olhar que pouquíssimas pessoas têm, inclusive no Brasil. Então eu fico muito feliz com esse convite, muito honrada. E para você que assistiu até aqui, fico muito feliz também com a tua audiência aí no podcast de hoje, com esse assunto que é tão inovador, que tu não desligou o computador, não desligou o celular. Então já fico feliz que você tem também esse olhar de importância, essa curiosidade por esse assunto. Obrigada pela tua participação. E o Avança, o podcast Avança, ele é justamente para isso, gente, para trazer assuntos diversos que fazem parte do mundo do empreendedor, da liderança. Então, nós já falamos sobre finanças, inteligência emocional, posicionamento, trouxemos inspiração de empreendedorismo, agora saúde íntima, mas todos os temas estão ligados a como você pode se desenvolver a sua equipe e avançar os resultados desse negócio. Lembrando que o Avance Sua Liderança, o podcast, ele só acontece porque nós temos uma parceria com a Defensoria Pública do Estado, que cede esse espaço maravilhoso pra gente, que nos dá todo o suporte. E você pode assistir os nossos episódios no YouTube, ID7, e no Deezer e Spotify pela rádio DPE. Um grande abraço para vocês. Eu me despeço aqui do nosso episódio 5. Eu sou Tassiana Rodrigues, no podcast Avança Sua Liderança. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.